Saudos, amados irmãos, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a irmã Tayla e nós vamos meditar hoje na parábola da pérola de grande valor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46, que nos diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém, amados? Amados, essa parábola ilustra o quanto é importante nós buscarmos o reino de Deus. E aí você fala, mas o que é, irmã Tayla, buscar o reino de Deus? É você lutar pela sua salvação, então, da sua alma. Nós vemos aqui, amados, que o negociante, ele era experiente, porque essa era a profissão dele. Ele negociava pérolas. E ele estava procurando, diz que ele buscava uma pérola de grande valor. Então, amados, o reino dos céus não é uma coisa que, neste caso, nós encontramos por acaso. Muitas vezes, sim, o reino dos céus, ele chega até nós de maneira surpreendente. Você não esperava. E aí chega alguém e fala de Jesus para você, como a parábola do tesouro escondido. Mas de outras formas, amado, em outras situações, o reino dos céus, ele é algo que nós temos que buscar e buscar diligentemente. Veja bem que mesmo aquele homem que achou o tesouro escondido, ele não estava procurando um tesouro. Quando ele encontrou, ele foi, preparou o dinheiro para poder comprar aquele campo onde aquele tesouro estava escondido, naquele campo. Ele vendeu tudo o que ele tinha, que é a parábola anterior a essa que nós lemos. Já o homem da pérola, o negociante de pérolas também, a Bíblia diz que ele vendeu tudo quanto ele tinha. Ou seja, amados, ele não pensou duas vezes em se desfazer de todos os seus bens para adquirir aquela pérola de grande valor. Veja bem, amados, que naquela época, o único mar onde tinha as pérolas mais valiosas não era no Mar Vermelho, ali onde estava a região onde Jesus vivia, mas era nos mares lá da Índia, Golfo Pérsico, para aqueles lados, e era distante. Aquele homem tinha que viajar, percorrer grandes distâncias para poder chegar até a esta pérola. Veja você, meu amado, o reino de Deus, ele está logo ali, do nosso lado, mas nós temos que percorrer grandes distâncias do nosso eu, do nosso ego, da nossa vida pessoal particular para poder alcançá-lo. Veja que este homem, ele não pensou duas vezes em se desfazer de todos os seus bens. A Bíblia não diz que ele vendeu muitos bens para comprar a pérola. A Bíblia diz, Jesus diz, porque essa parábola é de Jesus. Jesus disse que ele vendeu tudo quanto ele tinha. Ao contrário daquele jovem rico, ele não pensou duas vezes em se desfazer dos seus bens. Ele não era apegado no que ele tinha, nas suas fazendas, no seu gado, plantações, propriedades. Nada daquilo. Ele falou, eu encontrei o que eu estava procurando. E não é o apego aos bens materiais, ao que eu tenho, ao que eu sou agora, que vai me impedir de eu adquirir essa pérola de grande valor. No que você tem se apegado, meu amado? Nós ontem estudamos a palavra que Jesus falou, negue-se a si mesmo, para poder me seguir.
Então, amado, não se apegue em coisas supérfluas, se apegue ao que tem maior valor, que é o reino dos céus, que é comparado a esta pérola de grande valor. Não seja como Marta, mas seja como Maria, que escolheu a melhor parte. Não deixe as preocupações desta vida impedir você de servir a Deus. Muitas vezes as pessoas falam: eu não posso ir para a igreja agora, irmã Taylor, eu não posso ser crente agora, irmã Taylor, porque eu tenho que arrumar a minha vida primeiro. Mas não, amados, quem vai arrumar a tua vida é o Senhor. É com Ele que você vai conseguir ser vencedor. Tem pessoas que falam: deixa eu largar o cigarro que eu vou para a igreja. Deixa eu parar de beber que eu vou para a igreja. Deixa eu me casar primeiro que eu vou para a igreja. Mas não é assim, amados. Quem vai preparar tudo para você é Deus. É Deus que vai preparar tudo. Você vai ter apenas, amado, que negar a si mesmo e se dispor e falar assim: meu Deus, eis-me aqui. Eu quero te servir, eu quero a vida eterna, eu quero ser salvo. Aleluia. Então, amado, o reino dos céus é semelhante a esta pérola de grande valor, aonde um negociante vendeu tudo o que ele tinha e não pensou duas vezes para adquirir essa pérola. Ele foi a lugares distantes para poder encontrá-la, e quando ele a encontrou, ele falou: é isso que eu estava procurando. Muitas vezes, amado, você tem procurado saciar a sua vida, se satisfazer em prazeres que acabam em vão. Mas eu falo para você, a pérola de grande valor, a boa pérola, é a salvação em Cristo. No mundo tem muitas pérolas falsas, mas a pérola verdadeira e de grande valor está em Cristo Jesus. Veja, amado, que para aquele homem encontrar uma pérola, comprar aquela pérola, foi necessário que alguém mergulhasse nas águas mais profundas do mar. E veja que naquela época não existiam os equipamentos de mergulho que temos hoje. Essa pessoa tinha que mergulhar no mais profundo mar, pegar todas as ostras que ele encontrasse, porque não era todas as outras, não são todas as ostras que tem uma pérola dentro, ao contrário do que alguns podem pensar. Então, amado, para conseguir uma pérola é uma coisa rara, uma coisa difícil. E o mergulhador trouxe para aquela pérola se formar dentro daquela ostra. Você sabe como se forma? Eu vou te contar, né? A pérola, para ela se formar dentro da ostra, a ostra está ali tranquilamente no fundo do mar, e eis que vem um grão de areia, uma sujeira, uma pedrinha, entra ali dentro da ostra e começa a machucar a sua carne, né? Porque a ostra por dentro, ela é carnuda, né? E aquilo vinha incomodando. E o que a ostra faz? Algumas ostras morrem. Algumas ostras não aguentam aquele grão de areia. Mas outras ostras, elas começam a formar uma camada, elas soltam uma substância chamada nácar, e ela começa a envolver aquele grão de areia, aquela pedra, aquela sujeirinha, que está incomodando, que está machucando. E ela vai envolvendo com uma camada, duas camadas, várias camadas daquele nácar. E este nácar, amado, é uma substância que leva anos para ser produzida e envolver aquele grão de areia. Para se produzir uma pérola de boa qualidade, leva cerca de 7 anos. Mas, ao final destes 7 anos, amado, em que aquela ostra foi liberando aquela substância naquele grão de areia, aquele grão de areia não a incomoda mais, porque ele se transforma na pérola de grande valor, objeto valioso, raro, que não precisa de lapidação, ele já sai perfeito. Oh, aleluia! O que você tem feito com as suas lutas, com as suas circunstâncias? Eu não sei que circunstância você tem passado, mas a ostra, a pérola, nos ensina que nós podemos mudar as nossas circunstâncias. Aliás, muitas vezes nós não podemos mudar aquela prova, aquela situação que vem até nós,
Mas o que nós podemos fazer é a maneira que nós reagimos àquela circunstância. Veja que a ostra, ela escolheu transformar aquela dor, aquele incômodo, aquela circunstância em algo bom, em algo de valor e valioso. E é assim, amado, que essa parábola nos ensina a fazer hoje. As circunstâncias da vida que tem te afrontado, não é para te derrubar, não é para te derrotar. É para você fazer delas uma experiência de vida. E apesar dessas circunstâncias, você sabe que você não está sozinho, você está com Jesus. E lá na frente, isso vai servir como um grande testemunho para outras pessoas que estiverem passando pela mesma situação que você, serem vitoriosas como você foi, terem fé e esperança em Cristo Jesus. Agora eu falo para você uma coisa, essa parábola dessa pérola de grande valor é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que nós devemos buscar o reino dos céus, que é algo de grande valor, o nosso Senhor Jesus também deixou algo de grande valor, ele também se desfez, ele deixou o esplendor da sua glória, deixou o trono à destra de Deus o Pai, deixou a sua honra e majestade lá no céu, para vir a este mundo como um humilde carpinteiro e entregar a sua vida em favor de nós. Porque para Deus, uma alma tem sim grande valor. Se você não aceitou a Jesus ainda, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, e você vai herdar a vida eterna. Te colocou. Você não é cauda, você é cabeça, onde quer que for. As promessas de Deus não vão morrer. Se Ele prometeu, confie, Ele não vai te esquecer. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus da providência faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira, as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro se encher. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar. Providências Deus toma por você. Você chora, Ele ouve e manda alguém te socorrer. Não há dúvidas quando Ele diz eu sou. Tua providência, teu socorro, teu refúgio e protetor. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus da providência faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira e as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro